A pandemia da Covid trouxe desafios para todos os setores da economia brasileira. Muitas empresas e instituições tiveram que se reinventar para garantir a sua sequência, a sua continuidade, assim como os sindicatos e associações. Nós vamos agora conhecer o trabalho do sistema OCEPAR, que é formado por 3 sociedades distintas e sem fins lucrativos. Elas buscam a representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e promoção social das cooperativas do Paraná, que são o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado, a OCEPAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e a Federação e Organização das Cooperativas Paranaenses, a FECOPAR. Criado em 1971, o sistema OCEPAR cuida dos interesses dos associados do Paraná. Para fazer um balanço das atividades, este ano nós conversamos ao vivo pela internet com o gerente técnico e econômico da OCEPAR, o Flávio Turra. Muito boa tarde, Flávio. Obrigado pela sua entrevista. Quais são os desafios que essa doença, essa pandemia trouxe para o sistema OCEPAR? Boa tarde a todos. Os desafios foram grandes. A pandemia afetou fortemente a economia nacional, afetando principalmente a renda da população, o que trouxe uma queda do consumo interno, onde o governo precisou entrar para fazer reposição de renda e com os programas sociais para dar sustentação aos consumidores em termos de possibilidade de compra de produtos. Para o sistema cooperativista, neste ano nós completamos 50 anos, né, desde 71, né, como vocês citaram. Chegamos então aos 50 anos, num ano bastante positivo em termos de resultados econômicos, porém muitos desafios, questão de custos elevados, questão da própria pandemia, questão de insegurança em termos de projeções para nosso planejamento. 2021, foi possível manter as atividades ou também deu para lançar projetos? 2021 foi um ano de muita atividade, muito trabalho do produtor. Nós não paramos, a agricultura, a agropecuária não parou. E o resultado, então, desse trabalho feito desde janeiro, né, durante todo esse período de pandemia, foi muito positivo em termos de setor cooperativista. O setor cooperativista, em 2020, teve um faturamento global de 115 bilhões de reais. Para este ano, nós já estamos com as estimativas bastante próximas às finais, deveremos faturar mais de 150 bilhões de reais, um crescimento em faturamento de algo em torno de 30%. Em termos de resultados, as margens são um pouco menores, como nós comentamos já inicialmente, em relação à elevação dos custos, mas mesmo assim foi possível, dentro do sistema cooperativista, aumentarmos os empregos, aumentarmos o número de cooperados e termos uma sobra que hoje está sendo distribuída aí aos cooperados significativa, algo em torno aí de 6 bilhões de reais que deverão ser retornados aí aos produtores. Qual setor mais sofreu e mais cresceu durante a pandemia? Então, o setor que mais tivemos dificuldades foi em relação ao setor de pecuária. Os elevados preços da soja, do milho, enfim, dos grãos em geral, por conta e principalmente da seca que aconteceu no estado do Paraná, nós tivemos quebra de 9 milhões de toneladas de milho no Paraná, milho de safrinha. Isso fez com que os preços que já estavam num patamar elevado ficasse mais caro, ficasse mais elevado ainda, e a dificuldade de acesso desse produto. Então isso afetou mais o setor pecuário, frango e suínos. E os que mais se beneficiaram foram os setores de grãos, né? Embora no caso específico do milho nós tenhamos tido a quebra da safra, mas na soja nós tivemos uma boa produção com bons preços. E no caso do milho também, apesar de quebra de safra, tivemos bons preços.
Teve um ponto positivo em 2021, que foi o reconhecimento do estado do Paraná como território livre de febre aftosa, sem a obrigação de vacinar o gado, né, todo o rebanho. O que mudou com esse reconhecimento? Bem, essa talvez tenha sido a maior conquista no estado do Paraná em relação ao ano de 2021. Isso significa uma abertura das portas do mercado internacional para a produção de proteína animal do Paraná no exterior, né? Basicamente, nós já somos tradicionais exportadores de suínos, de frangos, e temos uma possibilidade, com esse reconhecimento pela OIE de área livre de febre aftosa sem vacinação, de aumentarmos essas exportações que já são importantes e incluirmos nesse processo de exportação ou a exportação inclusive de carne bovina. Então, o reconhecimento, essa certificação do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação é um atestado de boa qualidade do produto brasileiro e, em especial, boa sanidade dos nossos produtos da área animal. Nós mostramos aqui na nossa programação, inclusive aqui no Mais Pecuária, do canal do Boi, uma missão de paranaenses, chefiada pelo governador, o Ratinho Júnior, a países do Oriente Médio, para prospecção de negócios de diversos setores. Já houve resultado dessa missão? Isso, nós estivemos participando da feira de Dubai, também estivemos na feira de Anuga. As portas estão se abrindo. Esses países já são tradicionais compradores de produtos das cooperativas brasileiras e também da iniciativa privada em geral aqui do Brasil. Mas as perspectivas nossas são muito positivas em relação aos resultados dessa missão feita para os Emirados Árabes, lá para Dubai, né? Então, a tendência é que nossas exportações aumentem, principalmente para o próximo ano. Nosso setor é o setor de produção de alimentos, existe uma demanda muito positiva no mercado internacional por alimentos. E o Brasil, e logicamente a agricultura brasileira e paranaense, estão muito preparados para atender esse aumento de demanda que está se colocando para o setor. Qual setor coberto pelas cooperativas tem maior potencial de crescimento no Paraná? Olha, nós temos algumas limitações na área de grãos por conta que praticamente toda a fronteira agrícola já está tomada. Estamos trabalhando para aumentar a possibilidade. Hoje nós trabalhamos com, em média, aí uma próxima 2,5 safras por ano. Nós estamos trabalhando numa tentativa de conseguirmos incluirmos novas atividades para que a gente consiga fazer 3 safras por ano. Isso para nós é uma meta, é um desafio para o setor agrícola. Agora, no curto prazo, o que nós vemos a possibilidade de maior crescimento mesmo é no setor de pecuária. Em especial, o crescimento da produção e exportação de frangos e muito forte também o desenvolvimento da produção de suínos no estado do Paraná. O Paraná em breve será o maior produtor de suínos do país. Os economistas esperam ou projetam um crescimento do PIB brasileiro este ano até 4,5%, 5%, mas um crescimento bastante baixo, 0,5% até, menos de 1%, para 2022. Qual é a avaliação, quais são as contas da OCEPAR para o crescimento do PIB em 2022? Então, nossas expectativas são próximas a essas que estão sendo projetadas, mas a gente entende que para o setor agrícola a gente possa ter um movimento muito parecido com o desse ano, com um crescimento ali de aproximadamente 5% a 6%. Né? Então, essa é a nossa perspectiva para o ano de 2022. Devemos continuar exportando bem, e com a economia interna aqui, com o auxílio emergencial, né, Auxílio Brasil, a gente poderá eventualmente ter uma pequena retomada aí no consumo interno.
Qual foi o papel das cooperativas do Paraná nesse período de dificuldade econômica, a pandemia da Covid-19? Bom, as cooperativas basicamente tiveram a função de manter a roda funcionando, né, ou a economia funcionando. Nós não paramos nem um dia, fornecemos insumos aos cooperados, né, durante esse período todo, para que eles tivessem condições de implantar suas lavouras, fornecemos assistência técnica, recebemos a produção nos armazéns das cooperativas, temos a capacidade de receber mais de 15 milhões de toneladas de grãos, estivemos industrializando parcelas significativas, cerca de 48% da produção agropecuária do Paraná ela é industrializada nas cooperativas, né? E esse contexto como um todo ajudou fortemente a economia paranaense, gerando então empregos, permitindo uma renda melhor para os agricultores e para os cooperados. Trabalhou também na questão de acréscimo, aumento das exportações. Nós exportamos no ano de 2020 5,2 bilhões de dólares. Este ano 6,7 bilhões de dólares já foram exportados pelas cooperativas paranaenses, dando uma sustentação à economia dos cooperados. O senhor falou em fornecimento de insumos, ou seja, o cooperado não teve dificuldade, ou pelo menos não teve que batalhar muito para os insumos que ele precisa para a produção. Mas muita gente diz que para 2022 haverá um aperto na oferta de fertilizante e na presença do produto, preços bastante elevados. Como é que a OCEPAR trabalha com essas projeções de dificuldades, de preços elevados para a próxima safra? A OCEPAR e as cooperativas também estão preocupados com a questão dos insumos, mas nós estamos trabalhando no planejamento da aquisição antecipada desses insumos. Estamos, de certa forma, já próximos de garantir aí a demanda que os produtores estão contabilizando junto às cooperativas. O que a gente tem de preocupação maior agora no momento, a gente entende que para o estado do Paraná nós não vamos ter falta de insumos. O que nós vamos ter, sim, são preços elevados. Então, nós vamos conviver em 2022 com um custo maior ainda do que o custo atual. Mas falta de insumos, de fertilizantes e agroquímicos nós não deveremos ter, né? O que, logicamente, com preço alto induz uma redução até do próprio uso pelo produtor rural. Mas o fornecimento vai ser garantido. Nós agradecemos a entrevista do gerente técnico e econômico da OCEPAR, seu Flávio Turra. Muito obrigado, seu Flávio. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde.